Bom, pessoal, olá a todos. Vamos encerrar agora o livro Araribá mais Geografia, né? Falando do capítulo 13, a gente já trabalhou o capítulo 2, o capítulo 1, e agora a gente encerra a unidade que trata sobre aspectos do Brasil com o capítulo 3, que fala de meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Então a gente encerra essa unidade por esse capítulo final aqui, e eu peço que vocês prestem atenção porque a gente vai tentar aprofundar os assuntos de forma bem detalhada e clara para vocês. Meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Um dos principais desafios da atualidade é garantir o desenvolvimento sustentável, e para assegurar isso é preciso combater a pobreza e reduzir drasticamente as desigualdades sociais, garantindo oportunidades iguais a todos. Bom, gente, é aquilo que a gente já sabe, né? A gente sabe que a gente tem que ter uma consciência, a gente sabe que um mundo mais igual seria melhor, e a gente tem que tomar muito cuidado com os recursos que a gente utiliza hoje em dia, né? A gente não pode achar que a água ou que as matérias-primas que a gente encontra na natureza são infinitas. Não, elas podem acabar um dia. E a gente tem que se preocupar em preservar isso para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Garantir sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. A palavra sustentável quer dizer algo que se sustente por muito tempo e não prejudique tanto a geração atual, que é a nossa, quanto a geração futura. Então a gente tem que encontrar meios de garantir esse desenvolvimento sustentável. Muitos países já adotam algumas medidas que futuramente podem dar resultado. Na Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 1992, foi estabelecido que os países que mais emitiram gases de efeito estufa ao longo da história devem reduzir essa emissão de forma mais relevante que os demais, embora a responsabilidade por essa redução seja de todos. Nesse momento, a ideia de sustentabilidade ganhava crescimento significativo nos debates mundiais. Bom, a gente está falando da Convenção das Nações Unidas, né? Você já deve ter ouvido falar da ONU, Organização das Nações Unidas, que é uma organização que reúne a maioria dos países do mundo. Eu acho que quase todos estão presentes lá. Os principais, sim, os mais desenvolvidos, sim. Isso é uma certeza. E eles trazem justamente esses debates relacionados à preocupação com o planeta, com o mundo, né? E aí, em 1992, houve essa convenção de mudança do clima, na qual o Brasil participou. Não só o Brasil, né? Vários outros países do mundo estavam presentes, como eu disse anteriormente. E alguns países ganharam um destaque negativo, que são justamente aqueles países que mais poluem o meio ambiente, são países que emitem muitos gases de efeito estufa. E o efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural essencial para a existência da vida na Terra, né? Porque é ele que impede que gases nocivos se espalhem pela atmosfera, e é ele que mantém o equilíbrio da temperatura do mundo, né? Impede com que hajam amplitudes térmicas muito diferentes em várias regiões do mundo. A gente sabe que as regiões do mundo têm seus climas, né? Uma região, um país tem um clima, um continente tem um clima, outro continente tem outro clima, mas o efeito estufa ele balanceia isso, ele equilibra para que haja uma sobrevivência do ser humano da melhor forma, né? Que a gente não se prejudique tanto através desses gases nocivos que poderiam chegar aqui na nossa atmosfera, né? Penetrar o nosso ar e prejudicar a gente, né? Então a existência desse efeito estufa ali para impedir a dispersão desses gases, ela é muito crucial. E alguns países estavam emitindo muitos gases de efeito estufa, né? Algo que poderia prejudicar esse fenômeno natural e fazer com que ele fosse abalado e prejudicar a gente, né? Então, a partir dali, dessa ideia de 1992, mais ou menos ali, óbvio que antigamente já havia uma ideia, mas assim, uma consciência social tão grande não havia, né? A ONU definiu que esses países deveriam se preocupar, todos os países do mundo deveriam se preocupar, né, com a forma com que poluíam o seu meio ambiente, poluíam a sua atmosfera, mas alguns países se destacaram pelo lado negativo, como eu falei. O Brasil era um deles, né? Um dos que mais produzia. Porque a gente sabe que o brasileiro ele não é uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente, né? A gente joga lixo na rua, né? É um péssimo hábito. As pessoas poluem a atmosfera, aqueles carros, aqueles ônibus que andam pela rua, aqueles escapamentos, jogando gases nocivos pelo ar. Tudo isso contribui para prejudicar a nossa existência e a existência do efeito estufa. Então, com essa preocupação, o Brasil e os demais países começaram a ter uma visão mais sustentável, né? Criar projetos, criar meios de não prejudicar tanto o meio ambiente e guardar um país bom, um planeta bom para gerações futuras. Beleza?
Megadiversidade. Vou começar falando da megadiversidade. A gente já tratou de um aspecto bem importante ali, que foi a questão do meio ambiente. Agora a gente vai falar de megadiversidade. O que é essa megadiversidade? Os países que abrigam grande diversidade de espécies em seu território são denominados megadiversos. O Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta. A biodiversidade envolve toda a variedade de espécies, de flora, fauna e micro-organismos e a relação entre os organismos vivos. Então, como o próprio nome já diz, megadiversidade, né? São várias diversidades. O Brasil é um país muito diverso, não só nesses aspectos aqui, né? Em aspectos culturais. Eu já devo ter falado em aulas anteriores, né? Na questão das multiculturalidades. Cada lugar do Brasil tem uma cultura diferente, né? O povo brasileiro se comporta de um jeito. E o fato do Brasil ser um país continental, ser um país muito grande, permite com que ele tenha essa mega diversidade, né? Abranger várias espécies de animais. A gente viu que tem vários tipos de vegetação diferentes, né? Vários tipos de clima diferentes. Então, o Brasil é um país propício a esse tipo de relação, a essa mega diversidade. Isso aí, de certa forma, contribui muito para o nosso país e para o mundo de forma geral. Porém, a gente tem que tomar cuidado, como eu já falei, né? Na hora de explorar os recursos, tem que se preocupar com o presente e com o futuro. Países localizados em áreas de climas quentes e úmidos, com vastas florestas e variedades de espécies, concentram a maior parcela dessa megadiversidade, né? O Brasil, como vocês sabem, é um país imenso, né? Tem muitos bichos, a gente tem a maior floresta tropical do mundo, então é óbvio que o Brasil ia se encaixar nesse contexto aqui de país com megadiversidade. Embora enfrente dificuldades para explorar de forma sustentável, como eu disse, como eu venho pontuando desde o começo da aula, né? A maior dificuldade é a gente encontrar uma forma sustentável que não prejudique o planeta, que não prejudique a floresta, aquilo ali que você está explorando, não prejudique no momento e não prejudique no futuro, né? Essa é a maior dificuldade que o mundo tem, né? De encontrar a forma sustentável. Como é que eu vou explorar esse recurso? Como é que eu vou entrar na mata? Como é que eu vou tirar determinada matéria-prima de um lugar sem danificar o lugar, sem prejudicar o lugar, né? É possível, mas é uma questão de muito debate ainda, de muito estudo. Isso ocorre em parte porque a maioria desses países em desenvolvimento possui menos recursos financeiros e tecnológicos do que os países mais ricos, além de apresentar grandes desigualdades sociais. Então, precisa de muita coisa, precisa de dinheiro, precisa de estudo, precisa da ciência, precisa diminuir as desigualdades sociais para que essa mega diversidade seja explorada da forma correta, não prejudicando quem tá vivo aqui e quem vai vir a nascer para utilizar, para viver nesse país futuramente. Para muitos países em desenvolvimento, um dos principais desafios é explorar comercialmente suas grandes áreas florestais de forma sustentável. Olha só, como foi dito aqui, em países com áreas de climas quentes e vastas florestas, são países considerados megadiversos, né? São propícios a ter essa megadiversidade. E o Brasil tem esse poder porque a gente está com a maior floresta tropical do mundo, não só a maior floresta tropical do mundo, mas várias vegetações, Brasil afora, que ajudariam muito a economia brasileira, são muito importantes para o meio ambiente, mas ajudariam a economia, movimentariam emprego e tudo. E o grande problema do Brasil e dos outros países que contêm essas áreas florestais grandes é explorar essas áreas florestais sem prejudicar, sem desmatar, tirar ali o que você precisa, mas preservar. É muito difícil isso, né? A gente tem sempre aquele debate, que você já deve ter assistido no jornal, né? Grandes empresas querem entrar para explorar a floresta amazônica, a Amazônia, aí vem o presidente e fala, mas a Amazônia é do Brasil, ninguém vai entrar aqui não. Entendeu? É um debate muito longo, entendeu? A gente não pode, a gente tem que ser, tem que ter uma consciência, mas também não pode defender um lado, porque isso pode influenciar em muitas coisas. Futuramente vocês vão abrir a cabeça de vocês vão ver o que vocês concordam, qual ideologia vocês seguem, mas é só para exemplificar o que acontece, né? A dificuldade que os países têm de explorar suas riquezas porque eles não sabem como explorá-las, ainda não têm recursos financeiros, não têm tecnologias que indiquem a forma certa de explorar aquilo ali sem desmatar. A política e a legislação ambiental no Brasil. Isso aqui é só mais uma questão burocrática. Em 1985 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, que na década seguinte, a partir dos anos 90, deu origem ao atual Ministério do Meio Ambiente, né, que você já deve ter ouvido falar, o MMA. Em 1989 foi criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é outro que você já deve ter ouvido falar, que tem a responsabilidade de executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, conceder licenças ambientais e promover a fiscalização ambiental, entre outras competências.
Então, esses órgãos, essas leis, essas legislações servem para controlar, de certa forma, o uso do território brasileiro. Fiscalizar ali a exploração de determinada área de mata, entendeu? Porque calma, não é bagunçado como a gente pensa que é. Entendeu? Ninguém pode chegar e cortar uma árvore assim na tora, né, como se diz, e quebrando tudo e começar a construir uma coisa ali, um prédio, tudo, sem ter uma licença, sem ter uma autorização do governo. Isso é crime, entendeu? Mas o problema é que o governo ele só fiscaliza, ele só diz o que você pode fazer ou não. Mas quando você vai lá fazer a obra, quando o empresário vai lá fazer a obra, ele comete muitos crimes ambientais, ele prejudica o meio ambiente, prejudica aquela área ali, não explora o recurso natural da forma certa. Por isso que é muito vazio a gente dizer que o Brasil ele é um país seguro, né? Porque a gente vê aqui, mas tem política que protege o meio ambiente, mas na hora que você vai trabalhar com o meio ambiente, você não consegue trabalhar dentro do meio ambiente, dentro desse recurso, né? desse tirar aquele recurso estratégico, aquela matéria-prima, sem prejudicar. Então fica ali uma via de duas mãos, né? Você não sabe o que fazer. Você tem autorização, você tem uma lei que teoricamente protege, mas na hora de trabalhar, na hora de executar, a lei não adianta de nada, porque por mais que a pessoa que está ali fazendo a obra não queira fazer o mal, ela vai acabar fazendo, porque a gente não sabe como executar da forma correta, como trabalhar da forma correta, porque como foi dito, não tem estudo, não tem muita grana, entendeu? Tudo isso faz falta. Em 2012 foi aprovado um novo Código Florestal Brasileiro, com o objetivo de aperfeiçoar os métodos de fiscalização das áreas de preservação permanentes e de recursos legais. O que é isso? É um código florestal que foi criado para proteger determinadas áreas no Brasil, que a gente vai trabalhar mais para frente, porque existem áreas que você pode explorar, que você pode trabalhar, que você pode entrar ali para obter matéria-prima, para obter recursos estratégicos para a sobrevivência do ser humano, mas existem áreas que você não pode chegar nem perto, áreas protegidas por lei. E aí é aqui que essa lei, essa política e essa legislação ambiental no Brasil, ela age com mais clareza, né? Ó, aqui você não pode trabalhar. Eu te dou uma autorização para trabalhar nessa parte aqui. Você entra aqui nessa parte da mata, você entra aqui nessa parte dessa área aqui que você quer trabalhar, está aqui autorizado, entendeu? Agora, existem áreas que você não pode nem chegar perto, pode nem entrar, que são as chamadas unidades de conservação. O que são unidades de conservação, professor? São espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitat e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Como o próprio nome já diz, né? Unidade de conservação é uma coisa que você tem que conservar. Aí você vai, como já foi dito aqui no texto, você vai conservar as características naturais daquele lugar, aquela vegetação que nasceu ali vai ser a vegetação nativa, entendeu? Dificilmente vai ser desmatada. Existem determinadas espécies, animais ou de vegetais, né, de plantas que nascem só naquela área ali, então você tem que conservar porque corre o risco de entrar em extinção, e você preserva também os tipos de populações. Como eu disse, assim, o Brasil ele é um país muito diverso, então o que tem no norte, tem uma coisa que tem aqui no norte, quando você chega no nordeste não tem, tem uma coisa que tem lá no nordeste, quando você chega no sudeste não tem, entendeu? E essas coisas são várias, como as populações são diferentes, tanto a população humana como a população animal, os habitats, os ecossistemas, tudo isso tem que ser preservado, e existem áreas específicas de preservação no Brasil, como vocês veem aqui no mapa, né? Existe uma divisão estadual, essa parte do mapa, essas marquinhas mais verdes escuras são as proteções integrais, aquelas proteções integral, aquela que você não pode mexer mesmo, entendeu? Aquela ali que por algum motivo é patrimônio, que você não pode mexer e deve ter um motivo relevante para isso, né? Como eu disse, para não prejudicar ali a fauna fora daquele lugar, a população que vive ali, o habitat, os ecossistemas. Mas existem também áreas de uso sustentável que você pode explorar com cuidado, entendeu? Vai ali, trabalha ali, mas só tira uma parte, entendeu? Tudo isso, as políticas, as legislações ambientais, elas vão definir o que você pode fazer ou não. Unidade de proteção integral, como eu disse, nas unidades de proteção integral, o principal objetivo é manter a área praticamente intacta. Como eu falei, ninguém entra para fazer nada, ninguém desmata, ninguém corta uma árvore, ninguém, entendeu? É isso. Apresentam normas mais restritivas, não permitindo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano aos recursos naturais. Dividem-se em estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre, entendeu? Então essas unidades de proteção integrais aqui
são de suma importância para o país e é aquilo que você não deve tocar de jeito nenhum. Tá? Não rela, não chega perto, porque o governo vai te punir. Mas também tem as unidades de uso sustentável. Né? Nas unidades de uso sustentável, a conservação da natureza é conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais, sendo permitida a coleta. Então ali, ó, como eu disse, com cuidado você pode trabalhar ali, você pode tirar um recurso natural, entendeu? Pô, ali naquela área ali tem uma área que é repleta de pepita de ouro. Pô, posso ir lá trabalhar, cavar lá, levar uma empresa para ir lá, montar uma mina, levar os trabalhadores para tentar achar aquele recurso ali. Aí o governo fala, ó, você pode ir, mas vá com cuidado, não prejudique o meio ambiente, trabalhe da forma certa. Tá aqui, ó, o que você pode fazer ou não pode, o governo vai estar lá, vai mostrar para você, vai mostrar o que você pode fazer ou não, qual, qual área da lei que você não pode infringir, entendeu? Porque se você fizer da forma errada, você vai ser punido. E isso daqui também é muito importante, porque além de preservar essas unidades de uso, ela contribui para a economia e para gerações futuras. Então, essa questão das unidades de conservação, tanto as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, são medidas que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do planeta futuramente. Beleza? Agora a gente sai um pouco das unidades de conservação e vamos falar dos impactos ambientais da produção de carne bovina. Né? A gente sabe que o país aqui, o nosso Brasil, é um país que consome muita carne, entendeu? É um dos países que mais consome carne no mundo. Devido à sua elevada produção, como eu disse, a gente produz muito aqui, tem muita cabeça de gado, né? Temos empresas de carnes muito famosas que vocês veem por aí, pela televisão. O Brasil se destaca no mercado internacional de carne bovina, porque produz demais, vende demais, entendeu? De acordo com os dados levantados em 2017, o país exportou naquele ano 1,95 milhão de toneladas, é muita coisa, é quase 2 milhões de toneladas, ocupando a primeira posição do ranking de exportação. Esse montante corresponde a cerca de 20% da população mundial. Olha só o quanto a gente vendeu de carne para fora, quase 2 bilhões. Entendeu? A gente ocupa a primeira posição. Então ninguém compra mais, ninguém vende mais carne que a gente. E isso deveria contribuir e muito para a economia brasileira. Né? Contribui, claro, de certa forma, mas não da forma correta. Porque a gente sabe que o Brasil sempre foi um país que teve questões políticas ali muito complicadas, né? O povo brasileiro já tem uma descrença muito grande na classe política justamente por causa de coisas como essa, né? O dinheiro que era para entrar, que era para ser investido no país, ele não entra da forma correta. Entra uma parte, mas uma parte sempre fica ali para quem não devia, né? De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que você já deve ter ouvido falar tanto, né, em tempos de pandemia, de vez em quando, a OMS falou isso, a OMS falou aquilo. Pois é, de acordo com ela, estima-se que o consumo excessivo de carne bovina pode aumentar o risco de contrair determinadas doenças. A ingestão diária desse tipo de alimento não só afeta a saúde, como prejudica a natureza. A produção local pode acarretar em uma série de impactos ambientais globais. Por que a gente vê, por exemplo, principalmente nos tempos atuais, né, uma geração mais preocupada em preservar os animais? Aquela geração que vai comer e prefere ser vegetariana, né, prefere produzir só, se alimentar só de... Tem os vegetarianos e os veganos, né? Eu não sei qual é a diferença entre os dois, se vocês souberem. Enfim, mas esse tipo de pessoa, esse tipo de movimento, é um movimento preocupado justamente com isso aqui, ó, com esse consumo excessivo de carne bovina, né? A gente sabe que o boi é um animal que vive ali na fazenda, no pasto, então a probabilidade de entrar algum vírus, alguma doença ali, né, no animal, por mais que ele seja cuidado, é grande, né? Como ocorreu no coronavírus aqui. A gente não esperava e do nada apareceu esse vírus. A mesma coisa pode acontecer lá, né? A gente lembra daquela, eu acho que foi a gripe suína, né, que vinha dos porcos, enfim. Eu não lembro se teve alguma relacionada aos bois e tudo. Deve ter tido, com certeza. Então você consumir carne de forma excessiva, e o brasileiro gosta muito de carne, né? Todo dia o brasileiro feijão, arroz e carne é a comida do brasileiro. Isso pode prejudicar a gente de certa forma, né? Faz bem porque é comida, é combustível para o nosso corpo, mas não em excesso. Entendeu? A ingestão diária desse tipo de alimento afeta a nossa saúde e a natureza, né? Porque quanto mais a gente come, mais cabeça de gado tem que ser produzida, mais cabeça de gado tem que ser criada, mais cabeça de gado tem que ser morta. E não é um processo fácil, entendeu? Você ir lá e matar um boi para produzir a carne, entendeu? Tirar as partes do boi para saber o que é o bife, o que é o chão de dentro, o chão de fora, o lagarto, o patinho, entendeu? Tudo isso dá muito trabalho, entendeu? Requer muito esforço, movimenta muito dinheiro, claro,
É bom para a nossa economia, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, entendeu? Tem que tomar um sério limite para a gente não se prejudicar tanto como ser humano e não prejudicar tanto o meio ambiente. Eu não estou falando aqui para vocês deixarem de comer carne. Eu não consigo deixar de comer carne. Eu adoro, entendeu? Mas se vocês conseguirem equilibrar a alimentação de vocês de uma forma que vocês se sintam bem e ver que não estão prejudicando o meio ambiente, vai ser bom para todos nós, tanto para vocês quanto para a gente. Beleza? Recursos estratégicos, né? É aquilo que eu falei lá no começo, né? As unidades de conservação, a exploração dos recursos sustentáveis, tudo isso é necessário para a gente encontrar esses recursos estratégicos para a sobrevivência do ser humano, né? O controle dos recursos naturais, especialmente os energéticos, é uma questão territorial estratégica. Cabe ao governo, por exemplo, regular a participação de empresas nacionais e estrangeiras na exploração desses recursos e estabelecer políticas que garantam o fornecimento de energia para a população e para o setor produtivo. É aquilo que eu já falei, né? Trabalhar da forma correta. Que em simples é isso, né? O governo tem que deixar as empresas, as pessoas preparadas para aquilo, para a exploração desses recursos, trabalharem, é claro, mas de forma correta. Então, já tomou algumas atitudes, como eu disse, né, nas unidades de conservação, tem aquelas de proteção integral, que você não pode nem chegar perto, mas também tem aquelas de uso sustentável. Mas as unidades de uso sustentável não se abrangem ao Brasil inteiro, né? Existe muita área do Brasil que as pessoas trabalham lá sem nenhuma lei, sem nenhuma fiscalização e acabam devastando da forma errada. Devastando não, né? Explorando da forma errada. No decorrer do processo histórico de formação do território brasileiro, as obras de infraestrutura voltadas para a produção e a transmissão de energia foram fundamentais para entregar as áreas mais distantes do litoral das áreas de maior densidade demográfica e ocupação mais antiga. Então, esse processo de trabalhar, de explorar recursos estratégicos, ele é muito importante, porque quando a gente volta para aquela parte da história que os portugueses chegaram aqui, eles chegavam pelo litoral. Então, as áreas que eles exploravam eram aquelas áreas mais litorâneas, próximas ao mar. Só que aqui dentro do Brasil, se eles explorassem mais, eles sabiam disso, né? Que eles iam encontrar muito mais coisa, né? Que o Brasil é enorme. Então, essa produção, essa transmissão de energia, essas obras de infraestrutura foram fundamentais, né? Porque você vai gerando mais emprego, você vai descobrindo recursos naturais de um país, entendeu? Só que o problema é que ao longo da história, esses recursos estratégicos, né? Mesmo depois que o Brasil foi firmado como um país, já tinha definido ali suas capitais, suas regiões, mesmo com tudo isso, ainda houve a exploração de forma errada, a exploração de forma prejudicial, o que não era para ter havido, né? Porque tudo bem, a gente entende quando os portugueses chegaram aqui, os outros povos também que não vieram só portugueses, quando eles chegaram aqui eles não sabiam, né, o território que eles estavam encontrando. Então eles tinham que explorar mesmo para conhecer, de certa forma, né? Aí até a gente dá para passar um pano, né? Pô, destruíram muita coisa, tá? Mas tá, tudo bem, eles tinham que conhecer aqui. Mas a partir do momento que o país se torna um país, o governo deveria ter leis que fossem rígidas mesmo e não contribuíssem para essa prejudicação do meio ambiente, desses recursos estratégicos, porque, como eu disse, vai acabar, entendeu? Nada é infinito, nem a vida é infinita. Então tem muita coisa aí que, se você não tomar cuidado, se você não preservar, pode acabar a qualquer momento e pode prejudicar as gerações futuras. Beleza? Trouxe para vocês um exemplo, a usina de Itaipu. São essas usinas construídas, né, em áreas principalmente áreas de mares, né, que são mais preparadas para isso, mas pode ser construída ali em áreas de rio e tudo mais. Essa daqui é do Rio Paraná, né? E aí elas contribuem muito como o próprio nome já diz, né? Hidroeletricidade. Hidro é água e eletricidade é o quê? Eletricidade, né? Que a gente precisa de energia para ligar a geladeira, para ligar a TV, para ligar a luz do porte, entendeu? Para ligar a luz da casa. Então, esses recursos foram, esses métodos, essas construções de hidroelétricas, né, de você utilizar a água ali para produzir eletricidade, foi adotado aqui no Brasil. E isso é muito importante, é muito legal, né? Na década de 70, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu para o aproveitamento do potencial hidráulico do Rio Paraná. No ano seguinte, os dois países iniciaram a construção da usina Itaipu Binacional, que foi inaugurada em 1982. Então aqui, ó, o Brasil fez um acordo com o Paraguai ali na década de 70, na época do governo militar. Por quê? Porque a gente tem um rio aqui, um rio com muito potencial hidráulico, né, com muita água em abundância ali, que no caso era o Rio Paraná, que fazia fronteira com o Paraguai, e os dois países acabaram vendo que, se eles se juntassem para construir ali uma usina hidroelétrica, ia produzir tanto energia para o Brasil quanto energia para o Paraguai.
entendeu? Então houve ali um acordo bem bacana, eu achei bem legal, entendeu? Se fosse sempre assim, ó, as atitudes dos países se unirem para o melhor dos dois, pô, seria bacana, seria perfeito, né? E aí foi construída, aí foi posta em prática a construção da usina Itaipu. Binacional. Por que é binacional? Porque é dois países trabalhando juntos, Brasil e Paraguai. E ela foi inaugurada em 82 e está aí até hoje. A energia produzida em Itaipu representa cerca de 17% do consumo brasileiro e 75% do consumo paraguaio. No entanto, o Paraguai utiliza menos de 10% da energia de Itaipu, vendendo o restante para o Brasil. Aí é meio louco isso aqui, né? Porque a gente pega 17% do consumo, né? Tudo que é produzido ali de energia, o Brasil pega 17%, e 75% do consumo vai para o Paraguai. Isso eu não sei bem por quê. Talvez porque o Paraguai tenha investido mais, tenha botado mais dinheiro e tem um direito a mais ali de uma maior quantidade. Só que o Paraguai, gente, é um país muito pequeno, né? Existem estados, eu acho que o Amazonas, acho que não tenho certeza que o Amazonas é maior que o Paraguai em questão de território, assim, entendeu? Então, para que eles têm 75% do consumo se eles não vão utilizar tudo? Aí eles pegam e vendem de volta para o Brasil. Porque já basta só 10% para eles, entendeu? Então a gente pega os nossos 17% que a gente tem direito, aí dá os 75 para eles, só que desses 75 eles só utilizam 10. Aí vai sobrar 65 pra gente. É louco isso, né? Porque até aqui o capitalismo está incluído. As pessoas vão e o que era para. Aí o Paraguai vai e vende, sendo que ele construiu junto com o Brasil, né? Mas aí tudo bem, são questões que os governantes resolvem entre eles. O que a gente tem que se atentar é que usinas hidrelétricas como essa de Itaipu são de suma importância para um país como o nosso, como o Brasil, como o Paraguai ou qualquer outro país que tenha essa rede aqui de hidroeletricidade. Beleza? É o carvão mineral. O carvão mineral é a fonte de energia mais empregada na geração de eletricidade no mundo e um dos principais poluentes da atmosfera. Esse material também é utilizado em atividades industriais, como a produção de aço nas siderúrgicas. Então, o carvão mineral ele gera eletricidade para o mundo, porém, ao mesmo tempo que ele gera isso, ele polui muito o meio ambiente. Então é naquela questão que eu falei do começo, né? A gente tem que saber explorar nossos recursos sem prejudicar o meio ambiente. E o carvão é um dos que mais prejudica, infelizmente, mas ele é extremamente necessário para a subsistência do ser humano. O Brasil possui poucas reservas de carvão mineral, e essas são de baixa qualidade. Nas proximidades das maiores jazidas carboníferas brasileiras, localizadas no sul do país, foram instaladas termoelétricas a partir da década de 60. Entre 2012 e 2013, 3 novas termoelétricas a carvão começaram a funcionar no Nordeste. Apesar disso, a produção brasileira é responsável por apenas 0,1% do total da produção de carvão no mundo. Entendeu? Então, assim como o gás natural, o carvão mineral é um combustível fóssil que é benéfico para o mundo, mas ao mesmo tempo dá trabalho. Entendeu? Gera gasto. Você vê que tiveram que construir termoelétrica para ele não poluir tanto o meio ambiente. A gente espera que sejam encontrados meios que façam com que a gente utilize esses combustíveis fósseis como o carvão, como o gás natural e o carvão mineral, mas utilize eles de uma forma que não prejudique tanto o meio ambiente a longo prazo, porque isso prejudica a gente no presente e prejudica a gente no futuro. E o outro é o petróleo, que é o mais famoso, né? Talvez mais famoso, sim, vocês conhecem. Quem nunca ouviu falar da Petrobras, né? Enfim, o petróleo é a principal fonte primária de energia no Brasil e no mundo. O querosene de aviação, a gasolina e o óleo diesel são combustíveis produzidos pelo refinamento do petróleo. No Brasil, o alto consumo interno decorre principalmente do predomínio do transporte rodoviário. Ou seja, isso quer dizer, petróleo é a principal fonte de energia para o Brasil, né? E uma das maiores do mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma sorte porque a gente tem uma abundância de petróleo, né? E o Brasil é um país totalmente dependente do petróleo, porque é um país muito grande, muito vasto, e a gente tem muito carro na rua, muita estrada, entendeu? Aí você sabe que a gasolina vem diretamente do petróleo e tudo mais. A gente tem uma das maiores empresas, quiçá a maior empresa de petróleo do mundo, que é a Petrobras, que foi construída lá nos anos 60, porque naquela época os governantes, os políticos já sabiam que o potencial de petróleo que havia no Brasil poderia ajudar na economia, poderia gerar emprego e poderia trazer benefícios para a gente, para o povo brasileiro, como a geração de energia, a produção de gasolina para os carros movimentarem. Então, com esse crescimento do petróleo, com a valorização do petróleo, com a construção da Petrobras,
o Brasil foi crescendo cada vez mais, né? Mais carros foram circulando. Tudo tem uma explicação, né? Por que foi tendo mais carro? Porque o pessoal foi tendo a oportunidade de ter mais carro? Claro que muita gente guarda seu dinheiro ali, vai comprar seu carro e tudo mais, mas assim, o volume de carros nas ruas, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muito carro, para vocês terem uma ideia. Existem momentos em São Paulo e que lá tem o chamado rodízio de placas. O que é isso? Tem determinado carro termina com a placa, hoje é sexta, então os carros que terminam com a placa número 9 não podem rodar na sexta. Ah, no sábado os carros que terminam com a placa número 10 não podem rodar. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque tem tanto carro que se rodar todos os carros que tem lá em São Paulo, só prejudica muito o trânsito. A cidade para, entendeu? Fica congestionamentos quilométricos. E não só em São Paulo, outras grandes cidades brasileiras é assim também. Entendeu? Então esse crescimento de veículos se dá justamente pela mudança de petróleo que tem aqui, né? A gente consome muito. O alto consumo interno decorre principalmente do predomínio do transporte rodoviário, como é dito aqui. Ó. A gente tem outros meios de transporte, mas o que predomina no Brasil é o transporte rodoviário, o transporte por meio de rodovia, o carro, o ônibus, o caminhão, enfim. As opiniões sobre a exploração do petróleo no Brasil são divergentes. Enquanto alguns afirmam que o país vai na contramão do desenvolvimento sustentável, outros defendem que essa exploração traz avanços para o setor industriário e cria postos de trabalho, alavancando o desenvolvimento econômico. Ou seja, é uma via de duas mãos. É muito difícil você entrar em consenso. Como eu já falei para vocês anteriormente, alguns se preocupam com a natureza, com o desenvolvimento sustentável. E isso é bom, isso é correto. A gente tem que se preocupar com a natureza. Só que outros também se preocupam com a exploração, com os benefícios que a exploração do petróleo pode trazer. Ó. Pode trazer para o setor industrial, pode criar postos de trabalho, alavanca o desenvolvimento econômico. Só que aí você fica, pô, será que eu não vou explorar petróleo pelo bem da natureza, pelo bem do desenvolvimento sustentável? Tá certo, mas ao mesmo tempo você deixa de gerar emprego, deixa de criar postos de trabalho, deixa de fazer a economia do país fluir. Aí se você vai pelo lado e diz, então eu vou criar postos de trabalho, explorar mesmo, vou pegar o petróleo, você vai poluir o meio ambiente, né? Aí você fica sem saber o que fazer. O correto é você encontrar o meio termo, né? Explorar o petróleo sem que abale o desenvolvimento sustentável e fazendo com que ele gere empregos, movimente a economia do país, né? A gente espera que nossos governantes e que nós mesmos tenhamos a consciência disso. A exploração do petróleo pode ser feita em terra, que é o chamado onshore, ou no mar, offshore. No Brasil, as maiores reservas se encontram no mar, na área da plataforma continental. Atualmente, a maior exploração em território nacional é feita na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Na Bacia de Santos, em 2008, foi anunciada a descoberta de grandes reservas de petróleo no pré-sal. Hoje, a produção de petróleo nessa área já supera a da região do pós-sal. Então, você já deve ter ouvido falar no pré-sal também, né? Foi muito comentado na mídia aí, na época do governo, se eu não me engano, era o Lula, o presidente na época. E aí eles tiveram a sorte de. Sorte não, mas eu acredito que foi fruto de muito estudo e acabaram descobrindo ali, né, que havia grandes reservas de petróleo no pré-sal. E o que é o pré-sal, professor? Acompanhe aqui essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Você vê aqui o fundo do mar. Aí não pensem que o fundo do mar, quando você chega no fundo do mar, acabou o mar, tá bom? Pode acabar a água, mas ali embaixo tem muito mais coisa, né? Tem aquela camada de terra e ali se você perfurar, você encontra muita coisa. E é dali que vem o petróleo. Então na imagem fica bem claro. Tem o fundo do mar, que é a parte de cima. Aí você chega ali no fundo do mar, tem a camada pós-sal, né? Aí depois vem a camada de sal e abaixo da camada de sal tem a camada de pré-sal, ou seja, bem lá no fundo mesmo, a última camada, entendeu? Antes de chegar no sal, porque você imagina você subindo, você está no pré-sal, aí você vai para o sal, depois você vai para o pós-sal, depois que você chega no mar. Aí você nada no mar e chega na superfície, entendeu? Deu para imaginar na cabeça de vocês? É mais ou menos assim. Então lá no fundo, na primeira camada, lá de baixo, do pré-sal, antes de chegar na camada de sal, tem muito petróleo. Né? E o Brasil acabou descobrindo isso, né? Acabou tendo essa abundância de petróleo, da produção de petróleo, e aí grandes reservas de petróleo, né? De probabilidade de você gerar emprego, gerar muita coisa daí, a partir daí foi muito boa. E como foi dito, né, hoje a produção de petróleo nessa área já supera a da região do pós-sal, ou seja, lá no fundo, lá na primeira camada, a do pré-sal tem mais petróleo do que na camada do pós-sal. E isso é muito bom porque movimenta a economia, com aquelas coisas que eu já tô, vocês já ouviram falar anteriormente.
Porém, essa exploração tem que se dar da forma correta, né? Sem abalar o desenvolvimento sustentável do país, prejudicar o fundo do mar, o ambiente e tudo mais. Né? A gente espera que a gente eu não posso falar por profundidade, eu acredito que vocês também não, mas a gente espera que as empresas, a Petrobras e outras empresas responsáveis por essa exploração de petróleo tenham essa consciência, tenham esse cuidado de não afetar tanto a natureza a ponto de prejudicar a gente a longo prazo. Beleza? Fontes alternativas, né? Fontes alternativas a essas anteriores, né? Já que muitas delas, como eu disse, todas elas têm vantagens e desvantagens, né? E aí existem meios, fontes alternativas de você conseguir energia sem gastar tanto, né? Sem prejudicar tanto. O Brasil possui condições naturais favoráveis à produção de energia eólica, pois no território brasileiro a velocidade dos ventos é 2 vezes superior à média mundial. Entretanto, a energia produzida por uma central eólica custa entre 60% e 70% a mais do que a mesma gerada por uma usina hidrelétrica. Então, viu? Entendeu? Tudo que é muito bom, tudo que não polui o meio ambiente, tudo que é muito benéfico para a natureza é muito caro. Entendeu? Requer muito investimento, requer muito investimento financeiro, requer muita mão de obra. E os países, muitas vezes, o Brasil principalmente, muitas vezes não querem isso, né? Apesar, ó, isso aqui é bacana, entendeu? Mas a gente não tem dinheiro, gente, né? É o que deve passar na cabeça dos governantes. E eles preferem ir pelo caminho mais difícil. Embora eles apresentam as vantagens de utilizar uma força inesgotável, que é a dos ventos, né? Esse tipo de energia eólica, o vento é inesgotável, né, gente? A natureza produz o vento. E de causar pouco impacto ambiental. Então é como eu disse, né? Causa pouco impacto ambiental. O meio que ele utiliza para produzir essa energia eólica, né? A palavra eólica vem do vento. O vento é um meio de é uma força inesgotável, porém o custo-benefício, né, para manter isso é muito caro. Mas existem regiões no Brasil que adotam esse tipo de fonte alternativa de energia, como é no Nordeste. A crise hídrica do Nordeste, região com maior produção de energia eólica no Brasil, é responsável por alavancar essa modalidade de geração de energia. Então, apesar de ser muito caro, como eu já falei, apesar de ser muito complicado você manter esse tipo de energia, ela vai se expandindo cada vez mais. Aos poucos vai se expandindo. E a gente espera que se expanda muito, porque quanto mais benéfico for a natureza e ao ser humano, melhor ainda. Independente do custo, se vai ser caro ou não, é obrigação dos governos, dos países, dos políticos de manterem o ambiente preservado e a saúde do seu povo também, né? Então, se fontes alternativas como essas contribuem para isso, deve haver muito investimento em cima delas. Também tem a energia solar, né? A energia solar, além de ser usada para aquecimento, tem sido explorada para a produção de eletricidade. O Brasil apresenta condições favoráveis à captação de radiação solar e o Nordeste é a região mais beneficiada nesse aspecto. Então, como eu já disse, né? Como vocês já devem saber das aulas dos capítulos anteriores, a gente está numa região que recebe muita radiação solar, então favorece esse tipo de energia. A energia solar é uma alternativa para levar eletricidade a milhões de domicílios localizados em áreas isoladas do território brasileiro, não contemplados pela rede de distribuição de energia elétrica. Então acreditem se quiser, mas ainda existem muitos lugares no Brasil que não tem energia elétrica, né? Ou que tem assim energia elétrica racionada. Eu tenho parte da minha família do interior do Amazonas, né? Ali de Silves. Eu lembro que quando eu ia para lá, quando eu era pequeno, quando dava 7 horas da noite, 7 horas da noite, já não tinha mais energia, porque eles só deixavam, a prefeitura só deixava a energia do bairro ligada, a energia da cidade ligada, durante o dia. Por quê? Porque as pessoas precisam ver televisão, né? Precisam fazer aquelas coisas básicas. Mas como ali era uma região meio fria e à noite não havia necessidade na concepção deles de ter energia, era cortada a energia da cidade. Então você não podia ligar um ar-condicionado, não podia ligar um ventilador, não podia assistir uma televisão de noite, por causa desse limite de eletricidade. E aí isso se dá porque a rede de distribuição de energia do Brasil, apesar de a gente ter muitos meios de produzir energia, ela não abrange o país inteiro, porque o país é muito grande. Eu não sei se por incompetência dos governos ou por falta de oportunidade mesmo, né? De distribuir a energia elétrica da forma correta. E como existem lugares assim, esse tipo de energia solar, ele favorece, ele está sendo muito popularizado, apesar de ser uma energia cara, como eu disse,
como eu disse em relação às energias anteriores, mas acaba sendo popularizado porque é uma energia que você pega o recurso do sol, né? Como é na energia eólica você pega recurso do vento, aqui você pega recurso do sol. Então, se você prepara ali a sua residência, a sua empresa, enfim, da forma correta, bota o produto certo em cima do telhado assim para absorver a energia solar necessária, é muito bom, né? Quem tiver condições de fazer isso, faça, porque é uma ótima alternativa que não prejudica tanto o meio ambiente, né? Ou não prejudica tanto, ou quase não prejudica, e favorece muito a gente, principalmente essas pessoas que estão em áreas mais afastadas e que não têm acesso à rede de distribuição de energia elétrica. Aquela do poste, né? Como como a gente conhece. E tem a biomassa, né? A biomassa é um recurso renovável proveniente de matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, utilizado para a produção de energia elétrica e de combustível, os biocombustíveis. E apesar de ser renovável, o uso indiscriminado da biomassa florestal para a obtenção de madeira e carvão vegetal promove o desmatamento e compromete a biodiversidade. Então, o que é a biomassa? Como o próprio nome já diz, né? É proveniente, é matéria orgânica, matéria-prima necessária para a subsistência do ser humano, de origem animal ou vegetal ali. Então, o animal produz. Como é que professor, que o animal produz? Por exemplo, existem fezes de muitos animais, fezes, urinas, não necessariamente precisa ser isso, mas na maioria das vezes que, que podem ser transformados em outra coisa, né? Você pode transformar ali, por incrível que pareça, gente, mas existem meios de você transformar, sei lá, cocô de vaca, cocô de boi, enfim, em energia, né? A ciência já está avançada a esse ponto. Né? E é renovável, porque a gente sabe que a fauna do Brasil é muito grande, né? A gente é um país mega diverso, como eu disse lá no começo, tem muita espécies animais, então esse tipo de produção como é que eu vou dizer? Ele é plausível, né? Dá para você produzir sem gastar tanto. Só que há um uso indiscriminado, né, da biomassa, né? Prejudica muito, as pessoas não sabem utilizar da forma correta. Você utiliza ali os animais, você pega essa matéria-prima vinda dos animais, vinda da natureza, porque você pode pegar ali de vegetais também. E aí, o uso indiscriminado da biomassa para a obtenção de madeira e carvão vegetal promove o desmatamento e compromete a biodiversidade. Por quê? Porque à medida que você vai destruindo, você vai destruindo ali o ambiente, o habitat natural de uma região, para você produzir madeira, para você produzir carvão, você vai deixando de lado o ambiente ideal para o vegetal crescer, para uma determinada árvore crescer, né? O animal fica sem seu habitat natural, se vê obrigado, muitos animais morrem. Então, isso é renovável, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque usar dessa forma indiscriminada pode prejudicar e fazer com que esse recurso vire escasso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Com a modernização do parque industrial, o Brasil reduziu o uso da lenha. No entanto, ainda há perdas consideráveis de vegetação nativa em regiões onde as carvoarias utilizam lenha como matéria-prima. Ou seja, está aí, ó. Existem regiões abundantes, né, com vegetação nativa, onde você pode produzir a biomassa. Você vai chegar lá nessa região, vai ter uma vegetação boa, vai ter várias espécies de animais, vai ter várias espécies de vegetais, de árvores que você pode utilizar para biomassa. Mas aí vem, né, o bonitinho que quer produzir outro tipo de energia vinda do carvão e tudo. E aí ele vai e desmata, vai desmatando, vai desmatando, vai desmatando. Se você for desmatar aos poucos, daqui a um tempo não vai ter mais nada. Então não vai ter como produzir esse tipo de recurso que é a biomassa, entendeu? Então todos esses recursos que eu falei, os primeiros até os últimos, são importantes pra caramba para nossa subsistência, né? Para nossa existência como ser humano. Mas é como eu falei lá no começo. O principal foco é a gente saber utilizar esses recursos, essas matérias-primas, saber explorar da forma correta, sem prejudicar tanto o meio ambiente, porque isso não pode refletir agora, gente. Não pode ter um reflexo imediato em cima da gente, mas vai ter um reflexo futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares, para a próxima geração que está por vir. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tenham consciência. Estão dentro do ônibus, tô comendo aqui um picolézinho, vou jogar pela janela. Não joga, guarda no bolso. Quando vê uma lixeira, você vai lá e joga. Se for escovar o dentinho lá, você desliga a água, só liga a torneira quando for enxaguar a boca, entendeu? Essas pequenas atitudes podem parecer que não são nada, mas são muito importantes e contribuem muito para a preservação e o desenvolvimento sustentável do nosso país e do nosso mundo. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês aí.
Obviamente tem muita coisa aqui que eu também não sabia, né? Tive que me aprofundar, a gente vai aprendendo junto. E é isso. Um abraço a todos e até a próxima.